dele, a gente vê a comparação de poder do Sasuke, que venceu o Itachi, mano, na luta contra o Naruto. Mega overpower, tá ligado? Com 3 clones e reservas lá, tá ligado? No modo sábio. E mesmo assim ele enfrentou com dificuldade o Pen. E ele só ganhou porque o Jiraiya se sacrificou contando o segredo dele. Esse é um ponto verdade. Então, na real, o Pen, se você for colocar de testa Sem contra o roubar, Naruto, sem roubar, ele já amassava o Naruto. E o Naruto era muito mais forte que o Sasuke naquela versão. Era, tanto que depois disso, depois dessa morte, quando o Sasuke... Aliás, quando o Naruto derrota, o Obito, ele encontra o Sasuke no meio do caminho, o Sasuke é Kipitaka, e ele fala, tipo assim, bom... Será que o Sasuke tá no nível do Naruto? Aparentemente não. Ele leva essa consideração, tá ligado? Mas naquela época ali já tem um Sasuke na Akatsuki também, que já tem alguns feitos. O ponto que você falou sobre Genjutsu pegar no corpo real do Nagato é interessante. E, analisando por esse ponto, pode-se dizer que não. Porque o que acontece? Quando o Sasuke luta contra o Killer Bee, o Sasuke tenta aplicar um Genjutsu no Killer Bee. Inclusive, essa é uma cena bem icônica, onde ele joga o Genjutsu e o Genjutsu acerta o Killer Bee, mas não acerta o Haichibi. Gyuki, o 8 caudas, tá ligado? Que tá dentro do Killer Bee. Então é o 8 caudas que tira o Killer Bee do Genjutsu. Acorda ele, sim. Tendo em vista essa comparação, pode-se analisar que talvez um caminho de Pen conseguisse tirar o outro caminho de Pen do Genjutsu. Porém, no Pen a gente tá falando de uma consciência só dominando 6 caminhos. Enquanto no Killer Bee foram 2 consciências, a da Biju e a dele. Então, mas no caso do Pen, vamos lá, o Nagato tá controlando os 6 caminhos de Pen, certo? Cada um deles é autônomo. O Nagato, ele tá, a partir do controle do Nagato. Mas, tipo assim, o Nagato, ele não tá... O que eu quero dizer assim, tipo assim, não tá olhando através dos olhos dos 6 caminhos. Tá. Então... O Nagato, ele consegue enxergar através dos olhos de todos os 6 caminhos, e digo mais, se o caminho animal coloca uma invocação no campo de batalhas, devido ao fato dessa invocação também tá com um Rinnegan tá conectada ali, ele também consegue enxergar. Então o Nagato, ele tem 12 olhos, tirando os que ele tem já, tá ligado? Numa batalha. Né? Muito louco. Entendi. Então, tipo assim... Quase uma central. Tipo, você colocar a possibilidade de uma vitória do Itachi baseado em será que o Nagato cai em Genjutsu, o Nagato já ganhou. É verdade. Também tem essa... Tá ligado? Tem uma discussão, né? Que assim, beleza, a gente tá falando de Itachi versus Pen. Mas, por exemplo, é isso que inclusive eu acho que facilitaria pro Minato. Eu acho que o Minato amassaria o Pen. Justamente por isso, porque, tipo assim, ele não depende exatamente de um único ponto, que é, vai conseguir pegar o Genjutsu? Se pegar, ele tem uma vantagem. Mas e se não pegar, como ele vai tancar todo mundo? Que nem uma batalha Minato contra Pen, eu acho bem mais legal de se debater, porque tem bem mais contexto pra... É bem mais equilibrado, tá ligado? Tipo assim, o Itachi, ele é um carro muito potente que, tipo, tá zoado, tá ligado? Sim. Que tá... Com uma rodagem alta, Isso. tipo, tá zoado, tá ligado? Enquanto você pega um Pen, é uma super nave. A lataria tá amassada. Exatamente, entendeu? Agora, já numa luta Minato contra Pen, eu acho muito mais interessante. E eu acho que daria Minato. Não com tranquilidade. Mas o Minato ia ter que, tipo, usar o QI dele grande. Tá. Mas aí, ó, a gente já vai entrar no Minato. Mas eu quero continuar aqui no Itachi, porque eu tenho uma recordação aqui, tá? Se a gente lembrar, o Itachi, ele tem um ponto que eu acho, assim, completamente fora da curva. Por que o Itachi eu acho ele tão brabo? Não é tipo porque ele tem um Sharingan top, porque o Sharingan dele também nem é um dos melhores, tá ligado? Ele é um rockstar. Além dele ser um rockstar. Não. Mas também tem aquela situação de que o Itachi, ele tem um intelecto muito sacanagem, tá ligado? Tipo assim, o Esse intelecto é o do poder Itachi... dele, né? Esse é O poder dele é basicamente o roteiro mesmo. Por quê? Quando ele vai enfrentar o Nagato no retorno, que o Nagato volta ali pelo Edo Tensei, e aí aquela luta que é Nagato e Itachi contra Haichibi e o Naruto. Certo? Aí o Itachi consegue sair do controle do Edo Tensei, lá do Kabuto, porém, o Nagato não. E aí tem uma batalha direta. O que acontece? Primeiro que o Naruto e o Killer Bee, eles já estão, tipo, indo de arrastar pra cima, porque ele tá puxando até a alma dos dois. Não, o Nagato esquece ali, o Nagato... Ele tava amassando os dois, certo? É legal que ali, você vê como que seria o Nagato se ele não tivesse os 6 caminhos. Isso! E se o Nagato lutasse daquele jeito ali, não teria ninguém que pararia. Não teria. Tanto que quando ele morre... O Obito, ele vai lá no túmulo do Nagato, né? Depois que o Obito derrota a Konan, ele descobre onde tá o Yahiki e o Nagato. E aí o Obito olha pro Nagato e fala, pô, tipo, tu é brabo, tu foi o terceiro 6 caminhos, tá ligado? Tu foi o terceiro sábio dos 6 caminhos. Porque o primeiro foi o Hagoromo, o segundo o Madara e o terceiro o próprio Nagato. Então, tipo assim,
Beleza, ali ele falou, mas você só conhecia os 6 caminhos. Nessa luta aí é muito louco, porque você vê ele usando todos os 6 caminhos de um corpo só. Nossa, muito sim. maneiro. Mas aí é que tem a grande situação que eu falei, assim, que é tipo assim, quando escala. Por quê? O Itachi vai lá, salva o Killer Bee e o Naruto, certo? E aí é tipo assim, já o final da batalha, porque o Nagato ele começa a fazer lá o Shinra Tensei. Certo. O Itachi percebe o ponto fraco do Jutsu. E ele automaticamente vai lá e fala o quê? Galera, a gente tem que atacar com tudo ali no núcleo pra gente poder quebrar o jutsu dele. Ou seja, o Itachi, ele fala, todo jutsu tem um ponto fraco. E essa é a grande sacada do Itachi, é saber o ponto fraco das coisas, entendeu? Eu acho que o maior ponto de destaque do intelecto do Itachi, na real, é ele ser frio. Se você for parar pra ver, todos os feitos do Itachi giram em torno dele fazer o que deve ser feito e não dele fazer o que quer. Tá ligado? Tanto que, tipo assim, a missão dele de fazer o Sasuke sofrer, pro Sasuke virar quem é. E aí, todas as lutas dele, você percebe que ele não tem energia pra gastar. O Minato, o Itachi, ele não tem margem de erro num combate. Não tem. É fatal pra ele. Tá ligado? Então, tipo assim, ele tem que resolver a parada logo e sair fora. Porque ele não vai aguentar ficar muito tempo na luta. Então, pra mim, o maior destaque do intelecto dele é ele ser frio o suficiente pra tomar a decisão correta no momento correto, todas as vezes que ele teve a oportunidade, tá ligado? Sim, concordo. Concordo plenamente. Até fugir quando necessário, né? Aham. É. Pô, ele Até fugir quando foge. necessário. Quando ele tá numa missão com o Juzubiwa, tem uma cena onde ele tromba o terceiro Mizukage, ou é o terceiro ou é o quarto Mizukage, que é o Yagura. Yagura. Que é o Yagura. E aí o Yagura entra no modo biju, manda a bijudama pra cima dele. E tipo assim, ele só com um amateraço consegue meio que neutralizar o Yagura e colocar o Yagura pro chão. E aí, como o Juzubiwa já morreu e o Juzubiwa tinha um longo histórico com ninjas da Vila da Neve, então ia dar problema, ele rala. Rala cansado, mas tipo assim, ele coloca o Mizukage no chão, tá ligado? Sim. Então isso você já vai percebendo assim, quanto mais ele vai ficando debilitado, mais rápido ele vai acabando os combates dele. Com menos números de técnicas. A única vez que ele, de fato, colocou várias técnicas em combate Foi contra o Sasuke. E porque ele precisava fazer o Sasuke escalonar. Evoluir ali durante a batalha. Evoluir, tá ligado? É verdade. Espremeu o menino Mas, mesmo. então a gente chega à conclusão de que, mesmo com tudo isso de intelecto, talvez ele levasse o quê? Uns 5 caminhos? Você acha uns 5 caminhos? 4 caminhos? Uns 4, 5. Uns 4, 5, Uns né? 4, 5 ele levava. Mas o Ele sexto é ele bom. não ia tancar o sexto, não, né? jeito, não. Ele não ia ter resistência Não. pra tancar o sexto, E né? ele com saúde? E ele com saúde? Sabe por quê? O grande ponto dele com saúde é o seguinte, a única coisa que a gente não viu do Itachi, porque ele tava doente, e se tivesse com saúde a gente ia ver, é o Suzano completo dele. Então, peraí. Já que a gente vai colocar a pauta dele com saúde, O eu vou dar uma IC, né? roubada. O IC. É o IC, é o Arif aqui. Ele... Ó, top. eu vou dar uma roubada um pouco mais, então. Ele matou o clã dele inteiro. Certo. Então ele tem os olhos do clã dele. Ou seja, ele poderia ter o Mangekyo Eterno, certo? Não, porque o Mangekyo Eterno só pode virar eterno quando a troca de olhos é entre irmãos. Tem que ter uma conexão de DNA, tá ligado? É por isso que ele não pega o Mangekyo do Shisui. Ele tava com o Mangekyo do Shisui, pô. Tem que ser necessariamente entre irmãos. Então, foi o que eu falei. Não existe nada escrito que é entre irmãos, mas tudo que foi visto é entre irmãos. Tá ligado? Entendi. Ó, que nem tem a parada. Por que o Itachi não pegou o Mangekyo do pai dele? Pô, se funcionar Mas, por com o irmão, exemplo, talvez funcionasse mas beleza. se funcionasse com o pai. Que ele não perca, que tipo assim, que ele não tenha um Mangekyo Eterno. Mas o Sharingan, você sabe que quanto mais você vai usando, o usuário vai ficando cego. Sim. Ele pode simplesmente substituir os olhos. Beleza? Inclusive, inclusive o Obito, ele realmente não pega o Sharingan Eterno, apesar de trocar os olhos depois, né? Sim. Então, beleza, a gente já matou essa dúvida realmente, família. Não tem como pegar o Mangekyo Só o Eterno. Madara e o Sasuke. Só o que Madara e o rolaram Sasuke. Isso, pegaram com o irmão. Mas né? o Itachi, ele tem um estoque de Sharingan, se ele quiser. Porque ele matou o clã dele inteiro, então ele poderia ir lá e Não. trocando. O Danzo levou aqueles olhos tudo lá. O Itachi, ele nunca demonstrou nenhuma intenção. Não, De- tudo de- bem. de- É que aqui é literalmente o Arif. Então, tipo assim, ele foi lá, matou o clã dele e pegou uns olhos emprestados. Pra Tá, poder ir pegou trocando depois. 2 par. É isso. Pegou 2 parzinhos ali. Por quê? Porque ele vai enfrentar o Pen. Para enfrentar o Pen, ele vai precisar dos olhos renovados, certo? Então a gente vai estar considerando aqui 2 condições a mais pro Itachi. É roubando, mas é o Itachi, vale a pena. Então o que a gente vai considerar aqui? Que o Itachi, ele tem um par de olhos totalmente novos. Tá ali recém-nascido pra ele, certo? E ele também não tá com problema da doença. Ah, Beleza? aí já era. E antes de falar, Massa. antes de falar,